Então vamos lá, caminhos e pensamentos, caminhos de Deus, caminhos e pensamentos de Deus. Então, como andar nos caminhos de Deus e como pensar os pensamentos de Deus na nossa mente? Davi, será que isso é possível? Será que é possível? Você já sabe que é possível andar nos caminhos do Senhor, mas será que é possível ter os pensamentos de Deus na minha mente também? Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós aí. Primeira coisa que eu tenho para falar para os irmãos: olha, os pensamentos de uma pessoa vão revelar quem ela é. É por causa do que está na mente de uma pessoa, que uma pessoa ela acaba sendo aquilo que ela é, uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Se uma pessoa pratica boas obras, se uma pessoa faz boas coisas, ela tem boas escolhas, ou uma pessoa é uma pessoa ruim, perversa, é por causa de quê? Por causa dos seus pensamentos, por causa do conteúdo que está na sua mente. E aqui a palavra de Deus não está falando, quando eu digo para você de pensamento, ou até mesmo quando alguém fala de pensamento, não está falando da parte física da sua mente, está falando da parte psíquica, está falando daquela parte que é o seu eu, ok? Então vamos lá, olha, Provérbios 23, no versículo de número 7, você vai ver que a palavra de Deus diz assim, ó, Salomão ele nos revelou que o homem é, olha o que diz, ó, porque como imagina em sua alma, quer dizer, como o homem pensa na sua alma, né, na sua mente, assim ele é. Então, como um homem, como um ser humano, ele pensa na sua alma, assim como ele imagina o que está na cabeça de uma pessoa, assim vai ser essa pessoa. Se você tiver pensamentos ruins, a pessoa acaba sendo uma pessoa que vai participar a sua vida daqueles mesmos pensamentos. Davi, eu estou procurando ter bons pensamentos, sabe? Eu estou procurando ler bons livros, assistir boas palestras, aprender boas coisas, ok. Mas muitas vezes, aquilo que está na nossa mente, não é só lá no córtex cerebral, naquela parte da frente da sua cabeça, não, sabe? Daquela parte consciente, não. Aquilo que está no seu subconsciente, também vai determinar para as suas atitudes e para a sua vida também. Então a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, amados, que assim como o homem imagina, assim como o homem pensa, assim ele é. Então os nossos pensamentos são importantes. Então por que eu sei que Deus é Deus? Por causa dos seus pensamentos. O salmista ele disse aqui, ó, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Então o salmista, ele estava se interessando pela mente de Deus, pelos pensamentos de Deus. Olha, você pode ver que o que está na mente de um homem, realmente vai determinar o que ele vai fazer. Vamos ver que Jesus, ele até mesmo falou a respeito disso aí. Olha em Mateus capítulo 15, versículo 18, versículo 19. Olha o que Jesus falou para as pessoas que estavam junto deles. Jesus, quando confrontou aquelas pessoas, ele disse assim, olha, isso aí é por causa do pensamento de vocês. Olha o que ele disse, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, de onde vem todo o mal da vida de uma pessoa, amados? Vem de onde? Primeiramente do seu coração. E depois vem o quê? Procede os maus pensamentos, porque do coração procede os maus pensamentos. Você vai acabar pensando, você vai escolher o que você vai pensar mais, aquilo que você vai estar mais na sua cabeça, por causa de quê? Por aquilo que o seu coração se interessar. Olha o que a palavra de Deus diz mais ainda a esse respeito. Olha, Jesus está dizendo aqui, então, o quê? Que os maus pensamentos, quer dizer, homicídio, adultério, prostituição, falar mentira, blasfêmias, roubar, tudo vem do quê? Vem daquilo que está vindo do coração e dos seus pensamentos. Vamos ver agora também em Jeremias capítulo 17, versículo de número 10. Aqui vem dizendo que Deus, ele avalia aquilo que nós pensamos. Deus não está, ele não fica ali vasculhando os teus pensamentos. Deus, ele avalia você como um completo. Mas de onde Deus ele vai escolher? Deus ele vai julgar você a partir daquilo que você vai ainda decidir no futuro. É a partir de onde? É a partir do que vai estar na sua cabeça. Vamos lá, Jeremias 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos ou obras e segundo o fruto das suas ações. Então a palavra de Deus diz que Deus ele nos julga e ele esquadrinha o quê? Os nossos pensamentos.
a nossa vida. Então, tudo que passa dentro da sua cabeça, Deus sabe, e Deus está avaliando os seus pensamentos. Davi, então como é que eu vou andar nos caminhos do Senhor, se você está falando sobre pensamento? É para você entender o como é importante os pensamentos que estão na nossa cabeça. É para você ver como que é importante, como que vai dar peso, e vai determinar na sua vida aquilo que vai passar dentro do seu coração, aquilo que vai passar na sua mente. Porque aquilo que o seu coração se interessar, vai ser aquilo que você vai pensar mais, e vai trocar, sabe? E vai ser como um carrossel dentro da sua mente. E isso aí vai produzir as suas ações e as suas atitudes. Você vai ser uma pessoa boa ou má, por causa de quê? Por aquilo que estiver dentro da sua mente, que parte lá dentro do seu coração. Olha o que diz Provérbios 15, verso 26 também. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Quer dizer, a palavra de Deus diz que um pensamento de um homem mau são abomináveis para Deus. Deus conhece o pensamento de uma pessoa que não o serve, de uma pessoa abominável, de uma pessoa ruim. Deus, então, ele rejeita aquilo que passa na cabeça de uma pessoa que não está servindo a ele. Olha o que Jesus ainda disse mais, ó. Mateus 9, versículo de número 4, diz assim, ó: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Jesus olhou para aqueles homens, sabia da atitude deles, por causa de quê? Por causa daquilo que estava na mente daqueles homens ali. Então, Jesus sabia que aqueles homens iam praticar coisas ruins, praticavam já no passado, e iam continuar praticando coisas ruins por causa de quê? Por causa daquilo que estava no coração deles. Então, Jesus agora estava expondo o pensamento daqueles homens ali, através das suas atitudes, ok? Então, o que isso tem a ver? Os pensamentos das pessoas com os pensamentos de Deus. Quando o homem ele tem pensamentos maus, essa pessoa não vai trilhar os caminhos de Deus. Se você não selecionar o que você vai pensar, aquilo que você vai acreditar, aquilo que você vai aquilo que você mais vai estar dentro da sua cabeça como um carrossel, então isso aí pode determinar na sua vida, ok? Olha só o que a palavra de Deus diz a respeito dos pensamentos de Deus, né? Davi, como é que eu posso fazer para andar nos caminhos de Deus? Como é que eu posso fazer para andar nos caminhos do Senhor e ser mais fiel a Deus? O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer os pensamentos de Deus. Quando nós nos interessarmos mais pelos pensamentos de Deus, e esses pensamentos passarem a fazer parte da nossa mente, o que vai acontecer? Nós teremos mais facilidade de servir o Senhor. Você vai ter mais facilidade em honrar o Senhor. Por quê? Porque você vai passar a ter os pensamentos de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ver a diferença dos pensamentos de Deus. Você já viu aqui como é que são os pensamentos dos homens? Jesus falou que os homens maus têm pensamentos ruins. Então, dos pensamentos de homens ruins, procede o quê? E é isso que vai contaminar o coração. Procede o homicídio, o adultério, prostituição, mentira, blasfêmias, furto, tudo isso. Por quê? Por causa daquilo que o coração está se interessando, a mente da pessoa, ela vai mais pensar. Olha o que diz a respeito dos pensamentos de Deus. Eles são poderosos. Isaías 14, versículo 24, fala assim, ó: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. Aqui está falando do quê? Dos pensamentos de Deus. Nem tudo que passa pela sua cabeça acontece, é ou não é? Tem coisas que você quer fazer, mas aquilo ali não acontece. Tem coisas boas que você quer fazer e você não consegue realizar. Graças a Deus que tem coisas ruins que passam pela sua cabeça, que também você não consegue realizar, ou que não acontecem também. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, eles são tão poderosos, que quando Deus pensa alguma coisa, isso vai acontecer. Como pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim se efetuará. Digam glória a Deus. Olha o versículo 17 do Salmo que eu li aqui do texto. Olha, diz assim, ó: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Então o salmista, através do Espírito Santo, ele já estava descobrindo que os pensamentos de Deus, eles são maravilhosos. Que os pensamentos de Deus são a chave para nós trazermos para o nosso coração e para a nossa mente, e vão subir para a nossa mente, para nós andarmos no caminho do Senhor.
Foi por isso que o salmista ele falou isso aqui, ó, são preciosos para mim os pensamentos de Deus. Porque se eu me interessar no meu coração pelos pensamentos de Deus, os quais estão os planos de Deus que por sua vez estão à vontade de Deus, quando eu me interessar no meu coração, esses pensamentos vão subir para a minha mente e eu vou passar a pensar como Deus pensa, vou passar a agir como Deus age e fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos do Senhor vai ser muito fácil para mim. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando aqui? Está entendendo? Então, se nós educarmos ou nós adicionarmos à nossa mente os pensamentos de Deus, as nossas escolhas e as nossas atitudes e os nossos caminhos vão se alinhar aos caminhos e aos pensamentos de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar os meus pensamentos e os interesses do meu coração aos pensamentos de Deus. Mas, Davi, como é que eu vou descobrir o que Deus pensa? Eu não sei o que o meu filho pensa, eu não sei o que minha esposa pensa, eu não sei o que as pessoas do meu lado estão pensando, mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são revelados para nós, e os pensamentos de Deus, eles são mais altos, eles são melhores, eles são perfeitos, como você acabou de ouvir agora, né? Deus, ele disse, olha, como eu pensar, assim vai acontecer. Os pensamentos de Deus são poderosos, os pensamentos de Deus, eles alinham a vida e o caminho de uma pessoa. Vamos ler lá em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Então, os caminhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos caminhos, eles são mais altos, amados. Vamos ver lá, Isaías 55, verso 8 e verso 9. Olha o que diz, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Calma, fica tranquilo. Aqui Deus não estava se referindo, se você vê o versículo 7, Deus está dirigindo essa palavra aqui para pessoas que são ímpias, que o ímpio se converta ao Senhor. O ímpio, ele não pode ter os pensamentos de Deus. O ímpio, ele não pode conhecer os caminhos de Deus. Ele precisa receber essa revelação. Mas a pessoa que é de Deus, ela pode receber o entendimento dos caminhos de Deus e receber os pensamentos de Deus na sua mente. Agora vamos para o versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo aqui o quê? Olha, os meus caminhos são mais altos. Deus, ele não erra nos seus caminhos, nós erramos nos nossos caminhos. Nossos caminhos muitas vezes são baixos, nossos caminhos muitas vezes são falhos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Deus está associando aqui os caminhos dele com os pensamentos dele. Por que Deus escolhe aquele tipo de caminho que é totalmente perfeito? Por causa dos seus pensamentos. Mas você pode fazer o quê? Você pode alinhar os pensamentos de Deus na sua mente, amados. Vamos ver aqui o Salmo 92, versículo 5, que diz assim, ó. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos são tão profundos, Agora você começa a perceber que homens de Deus, homens e mulheres de Deus, do passado, eles estavam descobrindo, através de relampejos de revelação do Espírito de Deus, que é através dos pensamentos de Deus, que eles podem andar nos caminhos de Deus. Os profetas, porque aqui no caso foi Davi, né? Mas os profetas estavam entendendo e descobrindo que para eles conduzirem o povo através dos caminhos de Deus, eles precisavam conhecer os pensamentos de Deus. Senhor, os teus pensamentos são tão profundos, Senhor. Os pensamentos de Deus são tão valiosos, são perfeitos, objetivos e nobres os teus pensamentos. Então, eu preciso desses pensamentos na minha mente. Preciso desses pensamentos. Porque já pensou numa coisa, amado? Como é que você pode andar com Deus se você não estiver de acordo com Deus? Nós fomos chamados para andar de acordo com Deus. Nós fomos chamados para sermos um com o Senhor. Mas como que nós podemos andar de acordo com Deus se nós não tivermos de acordo com os seus pensamentos? Você precisa escolher estar sempre de acordo com Deus. E como que isso pode ser feito então? Como é que você pode fazer esse tipo de coisa então? Você pode andar de acordo com Deus quando você for conhecendo os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus na sua vida vão fazer toda a diferença. Quando é que você aprende os pensamentos de Deus? Na palavra de Deus.
Através dos versículos da palavra de Deus, são revelados os pensamentos de Deus. Onde mais você pode encontrar uma série de pensamentos de Deus? Nos ensinamentos do Senhor Jesus, você encontra uma série dos pensamentos, todas as palavras de Jesus, na verdade, porque Jesus diz assim, olha, eu estou ensinando para vocês aquilo que eu aprendi do meu Pai. Então, tudo que Jesus falou é, na verdade, o quê? Aquilo que Deus pensa, os caminhos de Deus. Então, quando nós aprendemos os pensamentos, aprendemos os ensinamentos do Senhor Jesus e as palavras do Senhor Jesus, nós estamos compreendendo os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus. Sócrates, Aristóteles e Platão, juntos esses pensadores, eles ensinaram o mundo juntos durante 130 anos. Jesus, ele ensinou o mundo apenas durante 3 anos, mas os ensinamentos do Senhor Jesus, embora foram apenas 3 anos, mas os ensinamentos do Senhor Jesus impactaram o mundo mais do que todos esses filósofos, esses pensadores e esses estudiosos de todas as eras. Os ensinamentos do Senhor Jesus contêm o quê? Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, o qual podem tornar você, são palavras que podem dar sabedoria para os seus caminhos e podem tornar você uma pessoa sábia, revelar para você os caminhos de Deus e são palavras sábias para conduzir você para a vida eterna. Quem diz glória a Deus?